Enquanto os meus primos celebravam os seus milhões no funeral do meu avô, eu estava ali, segurando um envelope amassado com um único bilhete de avião dentro. Toda a gente riu de mim naquele dia. 6 meses depois, suplicavam pelo meu perdão. Chamo-me Nuno Moreira e vou contar-vos como o pior dia da minha vida se tornou o início de tudo o que nunca soube que precisava. Mas primeiro, deixem-me apresentar-vos os jogadores neste jogo que o meu avô orquestrou do além-túmulo. Havia o Pedro, o meu primo mais velho, ali de pé com o seu fato Armani de 5.000 euros, já a praticar o seu discurso de CEO para os empregados da empresa. A Maria, a irmã dele, mal escondia a excitação por trás dos seus óculos de sol de designer, provavelmente a planear qual filtro do Instagram captaria melhor o seu novo iate. Os pais deles, o Vítor e a Beatriz, estavam como abutres que finalmente encontraram o seu banquete. A mão do meu tio já se estendia para os papéis que o advogado segurava, e depois havia eu, o professor de História do Ensino Secundário que conduziu 3 horas num Honda Civic que precisava de novos travões, só para dizer adeus à única pessoa nesta família que alguma vez me viu realmente. O avô Rolando construiu um império do nada, transformou um único barco de pesca na Moreira Transportes Marítimos, e toda a gente queria o seu pedaço do reino, toda a gente exceto eu. Eu só queria mais 5 minutos para jogar xadrez com o velho que me ensinou que as jogadas mais poderosas são as que ninguém vê chegar. Aquele funeral não era só sobre dizer adeus ao Rolando Moreira. Era o dia em que aprendi que às vezes o presente mais pequeno carrega o maior segredo e às vezes as pessoas que riem de ti estão em terreno que está prestes a ruir debaixo dos seus pés. O meu alarme tocava às 5h30 da manhã todos os dias úteis. Tal como nos últimos 6 anos desde que comecei a lecionar no Liceu Camões em Lisboa. O teto do meu apartamento de um quarto tinha a mesma mancha de água que eu olhava há 3 anos, com a forma do mapa de Portugal se semicerrássemos os olhos. O cão do meu vizinho já ladrava no horário habitual e eu ouvia a senhora Chena começar os seus exercícios matinais através das paredes finas como papel. Esta era a minha vida, previsível, modesta e completamente diferente do mundo em que cresci. Ser um Moreira significava algo em certos círculos. Significava clubes de iates e escolas privadas, casas de verão e carteiras de ações. Mas para mim, significava escolher entre pagar a renda e arranjar a transmissão do carro, porque eu tinha abandonado tudo aquilo para ensinar adolescentes sobre a Revolução dos Cravos e a Grande Depressão. O meu pai, Dinis, compreendia essa escolha. Era o único que compreendia. O pai morreu quando eu tinha 15 anos, um ataque cardíaco à secretária, enquanto revia contratos para a divisão do irmão Vítor na empresa do avô. Passara a vida toda a ser o responsável, o fiável, o que nunca se queixava quando o Vítor levava o crédito pelas suas ideias. A última coisa que me disse foi: Nuno, não deixes que te transformem em algo que não és. O teu avô fez isso comigo e olha onde estou. 3 horas depois partiu. A minha mãe, Graça, recompôs as peças depois disso. Era enfermeira no Hospital de São José, a trabalhar turnos de 12 horas para nos mantermos à tona depois de sabermos que o pai tinha cedido a maior parte das suas ações na empresa para ajudar o Vítor a cobrir alguns investimentos ruins. Era o pai, sempre a limpar as asneiras dos outros, sempre a acreditar que família significava sacrifício. A mãe nunca disse uma palavra amarga sobre isso, mas eu via como ela olhava para o Vítor no funeral do pai e compreendia que às vezes a raiva mais profunda não precisa de palavras. O avô Rolando era um mistério envolto num fato de 3 peças. Construiu a Moreira Transportes Marítimos a partir de um único barco que comprou com o subsídio de desmobilização da Marinha depois da Segunda Guerra Mundial. Quando nasci, já possuía uma frota de navios de carga, armazéns em 12 cidades e dinheiro suficiente para comprar o que quisesse. Mas eis o que havia com o meu avô. Ele não acreditava em dar, acreditava em conquistar. Cada cartão de aniversário vinha com uma nota de 20 euros e uma mensagem que dizia: faz com que valha mais. Cada prenda de Natal era algo prático, como livros sobre negócios ou certificados para cursos online de contabilidade. A única vez em que o avô Rolando parecia genuinamente interessado em mim era durante os nossos jogos de xadrez aos domingos. Começou quando eu tinha 10 anos, logo depois de eu ganhar o torneio de xadrez da escola. Ele apareceu no nosso apartamento num domingo de manhã, montou o tabuleiro e disse: mostra-me o que vales. Perdi em 12 jogadas, mas ele voltou no domingo seguinte e no outro e,
Eventualmente, aqueles jogos tornaram-se o único constante entre nós. Jogas como o teu pai, disse-me uma vez, demasiado preocupado em proteger as peças, não focado o suficiente em ganhar o jogo. Talvez eu não queira sacrificar tudo só para ganhar, respondi. Ele sorriu de verdade com isso. O primeiro sorriso genuíno que alguma vez vi dele. Talvez seja por isso que és o único que ainda me interessa, Nuno. O Pedro e a Maria nunca compreenderam aqueles jogos de xadrez. O Pedro estava demasiado ocupado a seguir o avô no escritório, a aprender sobre margens de lucro e abrigos fiscais. Tinha tirado o MBA em Wharton, a alma mater do avô, e nunca deixava ninguém esquecer. Cada jantar de família transformava-se na palestra TED pessoal do Pedro sobre otimização de mercado e aquisições estratégicas. Falava em jargão e slides de PowerPoint, transformando cada conversa numa apresentação de negócios. A Maria adotou uma abordagem diferente. Transformou-se numa marca, a narrar a sua vida como herdeira dos transportes marítimos nas redes sociais. 200.000 seguidores viam-na a posar em vários barcos com vários fatos de designer em vários portos europeus. Chamava-lhe construir a sua plataforma, mas na verdade estava só a gastar o dinheiro do avô enquanto esperava por mais. A sua maior conquista era o visto azul no Instagram e namorar um banqueiro suíço que possuía uma vinha. O Vítor e a Beatriz, pais do Pedro e da Maria, eram o casal de poder definitivo da forma mais vazia possível. O Vítor tinha subido até diretor financeiro da Moreira Transportes Marítimos, embora a maior parte do trabalho real fosse feito pelo seu assistente. A Beatriz passava o tempo em galas de caridade, não porque se importasse com as causas, mas porque gostava de ver a sua foto nas páginas sociais. Viviam numa casa tão grande que precisavam de um sistema de intercomunicador para falar um com o outro. E depois havia eu, a ensinar 43 adolescentes sobre a Constituição, a corrigir trabalhos numa mesa de cozinha que comprei num mercado de rua e a sentir-me mais realizado do que qualquer um deles poderia imaginar. Era a minha vida antes do funeral, antes do envelope, antes de tudo mudar. Pensava que sabia quem era e de onde vinha. Afinal, estava a olhar para as peças erradas no tabuleiro o tempo todo. O clube de golfe do Estoril nunca parecera mais sufocante do que naquela tarde de outubro. O avô Rolando tinha pedido especificamente que o seu testamento fosse lido ali, na mesma sala forrada a carvalho, onde negociara os seus maiores negócios sobre brandy e charutos. A mesa de mogno refletia os nossos rostos como um espelho escuro, e eu via o Pedro a ajustar o seu Rolex pela terceira vez em 5 minutos. Tínhamos acabado de vir do cemitério, onde a chuva de outono transformara o enterro num lamaçal que a Beatriz se queixou durante toda a viagem. Antes de começarmos, o Sr. Harwick, o advogado da família, ajustou os seus óculos de armação fina e pigarreou. Quero que saibam que o Rolando foi muito específico sobre estes arranjos. Reveu o testamento uma semana antes de falecer. O Vítor inclinou-se para a frente, as mãos já formando punhos de antecipação. Compreendemos, Harwick. O Rolando discutiu o plano de sucessão comigo extensivamente. Era uma mentira e toda a gente sabia. O avô nunca discutia negócios fora do escritório e certamente nunca prometia nada a ninguém. Mas o Vítor andava a dizer a quem quisesse ouvir que ia assumir como CEO, que o Pedro seria o seu braço direito e que o legado da família estava seguro. Vamos prosseguir então. O Harwick abriu a pasta encadernada em couro. Ao meu filho mais velho, Vítor Moreira, e à sua mulher, Beatriz, deixo a propriedade no Algarve e a carteira de investimentos contida na conta terminada em 471. A Beatriz agarrou o braço do Vítor, o seu bracelete de diamantes a captar a luz. A casa no Algarve. Oh, Vítor. Ele lembrou-se de como adoramos lá. Ao meu neto, Pedro Moreira, continuou o Harwick. Deixo a Moreira Transportes Marítimos e todos os seus ativos operacionais, com a condição de que mantenha os níveis de emprego atuais por pelo menos 1 ano. O Pedro levantou-se tão depressa que a cadeira raspou no chão. Eu sabia, avô, não te desapontarei. Já tirava o telemóvel, provavelmente para atualizar o seu perfil no LinkedIn para CEO. À minha neta Maria Moreira, deixo o apartamento de luxo na Avenida da Liberdade em Lisboa e o iate Serenidade, atualmente atracado em Vila Moura. A Maria soltou um guincho que podia quebrar cristal. O apartamento? Meu Deus, sabem o que isso vale? E o iate? Os meus seguidores vão morrer. O Sr. Harwick virou-se para mim e vi algo nos seus olhos que parecia quase pena, e ao meu neto, Nuno Moreira, deixo isto. Tirou um pequeno envelope branco, gasto nos cantos,
com o meu nome escrito na caligrafia tremida do avô. A sala ficou em silêncio por exatamente 2 segundos antes do Pedro começar a rir. A sério? A voz do Pedro falhou de divertimento. É só isso, um envelope. Peguei nele com mãos firmes, embora o coração me batesse forte. O papel parecia fino, insignificante. Dentro estava um único bilhete de avião. Roma, só ida, a partir em 48 horas. Deixa-me adivinhar. O Pedro arrancou-me o bilhete da mão antes que eu pudesse impedir. Um bilhete de economia. Oh, isto é rico. O professor ganha umas férias. A Maria já gravava no telemóvel. Isto é hilariante. Nuno, a tua cara agora. Não te preocupes. Talvez te tenha deixado algumas milhas de passageiro frequente também. O Vítor levantou-se, endireitando a gravata, com a autoridade de quem acabara de ganhar tudo. O Rolando sempre disse que te faltava o instinto assassino para os negócios, Nuno. Pelo menos deu-te algo simpático. Roma é linda nesta época do ano. Provavelmente é a forma dele de dizer adeus, acrescentou a Beatriz, a voz a pingar falsa simpatia. Uma viagenzinha para te ajudar a processar tudo. Que atencioso. A minha mãe, que estivera em silêncio no canto, finalmente falou. É tudo, Sr. Harwick. Isso conclui a distribuição de bens, respondeu o Harwick, fechando a pasta. Há uma carta pessoal para o Nuno, a ser aberta apenas à chegada a Roma. Uma carta? O Pedro quase uivava agora. O que vai dizer? Desculpa seres pobre. Aproveita a pizza. Pedro, basta, disse o Vítor, embora sorrisse. O Nuno escolheu o seu caminho. Queria ser professor, e o Rolando respeitou isso o suficiente para lhe dar um presente de despedida. Devemos todos estar gratos pelo que recebemos. Olhei para o bilhete de novo. 15 de outubro, 15 horas. Chegada, voo Alitalia 61. Por que tão específico? Por que Roma? O avô nunca mencionara a Itália em todos os nossos anos de jogos de xadrez. Falara de Xangai, Londres, Hamburgo, mas nunca Roma. Bem, levantei-me, deslizando o bilhete de volta para o envelope. Acho que é melhor fazer as malas. Vais mesmo? A Maria parecia genuinamente surpresa. Vais usar os teus dias de baixa para uma viagem aleatória a Roma? O teu avô deu-me um bilhete, disse, olhando cada um nos olhos por turno. O mínimo que posso fazer é usá-lo. O Vítor abanou a cabeça. Tolo sentimental, tal como o teu pai. O Diniz nunca. Compreendeu que a emoção não tem lugar nos negócios. Foi quando soube que ia definitivamente entrar naquele avião porque o Vítor estava errado sobre o meu pai, errado sobre mim e talvez, só talvez, errado sobre o que o avô me tinha realmente deixado. O bilhete pesava nada no meu bolso, mas de alguma forma parecia mais pesado do que todos os milhões que eles acabavam de herdar. Enquanto saía daquele clube de golfe, o riso deles a seguir-me até ao estacionamento, lembrei-me das últimas palavras do avô durante o nosso último jogo de xadrez. As melhores jogadas, Nuno, são as que o adversário nunca vê chegar. A chuva parara e pela primeira vez naquele dia, o sol rompeu as nuvens. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha a olhar para o bilhete de avião, enquanto o meu portátil mostrava o saldo da minha conta bancária, 1.847 euros e 23 cêntimos. A renda vencia em 5 dias. O carro precisava de pastilhas de travão novas. Tinha 43 redações sobre a guerra colonial para corrigir. Cada parte lógica do meu cérebro gritava que voar para Roma era uma loucura, mas não conseguia parar de pensar na cara do avô durante o nosso último jogo de xadrez, apenas 2 semanas antes de morrer. Estivera diferente naquele dia, mais suave de alguma forma, como se finalmente tivesse parado de representar um papel que desempenhara durante décadas. Nuno, dissera, movendo o cavalo num padrão que eu não reconhecia. O que sabes sobre confiança? É conquistada, não dada. Respondi. A mesma resposta que ele nos incutira desde a infância. Não, rapaz. A confiança real é saber quando seguir sem compreender porquê. O teu pai sabia isso. Confiou-me algo uma vez, algo precioso, e falhei-lhe. Mas tu, Nuno, és diferente. Não queres nada de mim. Nunca quis, avô. Eu sei. É por isso que, quando chegar a hora, confiarás em mim, mesmo quando todos os outros acharem que és um tolo. Agora, segurando aquele bilhete, as palavras dele pareciam menos uma memória e mais uma mensagem. Peguei no telemóvel e liguei à minha mãe. Vou, disse assim que atendeu.
Sabia que ias, respondeu a Graça sem hesitação. O teu avô ligou-me no mês passado. Não disse muito, só que devia apoiar qualquer decisão que tomasses depois do funeral. Mãe, isto é uma loucura. Não posso faltar ao trabalho. Tenho responsabilidades. Nuno, o teu pai disse-me uma vez que o Rolando nem sempre foi o homem que conhecíamos. Disse que havia um antes e um depois na vida do pai dele, e nós só conhecíamos o depois. Talvez isto seja sobre o antes. Passei a manhã seguinte no Liceu Camões a arranjar um professor substituto. A diretora, doutora Washington, não ficou contente com o pedido repentino, mas eu nunca tirara um dia de baixa em 6 anos, por isso aprovou relutantemente 3 dias. 3 dias para voar para Roma e descobrir que jogo o meu avô estava a jogar. Senhor Moreira, está bem? Perguntou a Joana, uma das minhas alunas mais brilhantes depois da última aula. Parece diferente hoje. Só a pensar em história, Joana. Como às vezes os momentos mais importantes parecem nada quando acontecem. Fiz a mala leve, uma mala de mão com 2 mudas de roupa e o velho diário de couro do meu pai que carregava desde o funeral dele. O Uber para o aeroporto de Lisboa custou-me 32 euros que não podia dispensar, mas já estava comprometido com esta loucura. No portão, à espera de embarcar, tirei o envelope de novo. Foi quando notei algo que me escapara antes. No canto, mal visível, um número minúsculo escrito a lápis. 1947, o ano em que o avô teria 22 anos. O ano depois de deixar a Marinha. A assistente de bordo chamou o meu grupo de embarque e entrei na fila atrás de uma família a discutir os lugares. A mãe tentava gerir 2 crianças enquanto o pai verificava obsessivamente o telemóvel. Pessoas normais com problemas normais, não a questionar por que o avô morto os enviara numa jornada misteriosa através do Atlântico. Encontrei o meu lugar 32B, lugar do meio na parte de trás do avião. Claro, o Pedro tinha razão sobre ser economia. O homem à minha esquerda já dormia e ressonava. A mulher à direita reclamara ambos os apoios de braços e via um filme no iPad sem auscultadores. Enquanto o avião descolava, Lisboa a encolher lá embaixo, pensei no Pedro, provavelmente já no escritório do avô, sentado na cadeira dele, a sentir-se um rei. A Maria de certo postava fotos de pôr do sol do iate por agora. O Vítor e a Beatriz provavelmente reuniam com consultores financeiros sobre a sua nova riqueza. E ali estava eu, apertado em economia, a voar para um mistério com dinheiro que não podia dispensar. Mas algo parecia certo. Pela primeira vez desde que o avô morreu, sentia que estava exatamente onde devia estar. A assistente de bordo passou com bebidas. Senhor, algo para beber? Só água, obrigado. Entregou-me uma garrafa e enquanto a abria, lembrei-me de outra lição de xadrez. O avô sacrificara a rainha, a peça mais poderosa, para ganhar um jogo. Fiquei chocado, incapaz de compreender por que desistir de tanto. O poder não é sobre o que tens, Nuno, explicara. É sobre o que estás disposto a perder para ganhar algo melhor. A maioria das pessoas não vê para além da perda. É por isso que nunca ganham de verdade. O avião virou para leste, rumando à noite em direção a Roma e ao que o avô lá escondera. Os meus primos achavam que tinham ganho tudo o que importava, mas enquanto me instalava para o voo de 8 horas, tinha a sensação de que o jogo real do avô estava só a começar, e eu era a única peça que ele posicionara para jogá-lo. O capitão anunciou a altitude de cruzeiro e fechei os olhos. O diário do meu pai pressionado contra o peito, confiando no plano de um homem morto, mesmo sem ver o tabuleiro. As rodas tocaram no aeroporto Fiumicino de Roma exatamente às 15h07 hora local. As minhas pernas estavam dormentes. As costas doíam e mal dormira durante o voo de 8 horas. Os anúncios italianos misturavam-se com o inglês enquanto taxiávamos para o portão. E de repente a realidade atingiu-me. Estava em Roma, sem reserva de hotel, sem plano e sem ideia do que fazer a seguir. A imigração foi um borrão de carimbos e perguntas. Propósito da visita? Perguntou o oficial em inglês com sotaque. Honestamente, não sei. Respondi, demasiado cansado para mentir. Olhou-me estranho, mas carimbou o passaporte na mesma. Bem-vindo à Itália. Segui a multidão para a recolha de bagagem, embora só tivesse a mala de mão. O hall de chegadas era caos. Famílias a reunirem-se, motoristas com placas para empresários, turistas perdidos.
Estava prestes a dirigir-me à saída quando ouvi uma placa profissional com Nuno Moreira segurada por um homem num fato preto caro. O meu coração parou. Aproximei-me com cautela. Sou o Nuno Moreira. O rosto do motorista iluminou-se de alívio. Senhora Moreira, finalmente, por favor, venha depressa. O seu inglês era com sotaque forte, mas claro. Quem o enviou? O seu avô arranjou tudo há meses. Chamo-me Lorenzo. Por favor, temos uma longa viagem. Pegou na minha mala antes que eu pudesse protestar e levou-me para fora até um Mercedes sedã preto que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 anos. O ar de outubro era quente, nada como o outono fresco de Lisboa. O Lorenzo abriu a porta traseira para mim e deslizei para bancos de couro que pareciam nuvens. Para onde vamos? Perguntei enquanto ele arrancava do passeio. Quinta de Monturi, 1 hora a norte nas colinas Sabinas. Não compreendo. O meu avô nunca mencionou nenhuma quinta em Itália. O Lorenzo encontrou os meus olhos no retrovisor. O Sr. Rolando possuía a quinta há 45 anos. Visitava todos os setembros 1 semana, sempre sozinho. 45 anos. Isso significaria desde 1980, quando eu tinha 12 anos. A matemática não batia certo. Nada batia certo. Deixamos o bulício de Roma para trás, subindo colinas cobertas de olivais e vinhas. A paisagem era quase dolorosamente bela, como algo de um filme sobre encontrar-se em Itália. O Lorenzo conduzia com confiança italiana, tomando curvas a velocidades que me faziam agarrar o puxador da porta. Como conheceu o meu avô? Perguntei. O meu pai foi o motorista dele primeiro. Quando o pai morreu, assumi. Há 20 anos. Conduzo o Sr. Rolando quando ele vem. 20 anos de visitas de setembro que nenhum de nós sabia. O que mais o avô escondera? A estrada tornou-se mais estreita, serpenteando por uma pequena aldeia onde velhos sentados fora de um café nos viam passar. Depois o Lorenzo virou para uma estrada privada ladeada de ciprestes. No fim, portões eletrônicos abriram-se automaticamente, revelando uma vila que me tirou o fôlego. 3 andares de pedra cor-de-mel, terraços com vista para vinhas infindas, jardins que pareciam pertencer a uma pintura renascentista. O Lorenzo estacionou em frente a portas de madeira maciça que deviam ter séculos. Antes que eu pudesse processar o que via, as portas abriram-se e uma mulher idosa emergiu. Era elegante de uma forma que nada tinha a ver com dinheiro e tudo com graça. O cabelo prateado preso num coque simples, os olhos do mesmo cinzento aço do avô. Caminhou para mim devagar, lágrimas a escorrerem pelo rosto, e soube antes do Lorenzo dizer as palavras que mudaram tudo. Nuno, disse o Lorenzo suavemente. Conheça a sua avó, Sofia Moreira. O mundo inclinou-se. Cheguei mesmo a estender a mão ao carro para me equilibrar. Isso é impossível. A minha avó morreu antes de eu nascer. A Sofia alcançou-me então, as mãos pegando nas minhas, o aperto surpreendentemente forte. A tua avó americana morreu, a Carol, mas eu estou bem viva. O sotaque dela era musical, o inglês perfeito, mas formal. Estudou o meu rosto como se o memorizasse. Tens os olhos dele, sussurrou. Mas o espírito gentil do teu pai. Vem para dentro, Nuno. Há tanto para te contar. O interior da vila era elegância discreta. Nada como a mansão ostensiva que o Vítor e a Beatriz possuíam. A Sofia levou-me a uma sala de estar onde as paredes estavam cobertas de fotografias. Vi o meu avô, jovem e a rir, em frente a uma pequena igreja, uma foto de casamento. O avô e a Sofia, ambos mal nos 20, radiantemente felizes. Casámo-nos em 1947, disse a Sofia, vendo-me processar tudo. O Rolando veio para a Itália com a Marinha, ficou depois da guerra para ajudar na reconstrução. Conhecemo-nos num baile em Roma, era tão bonito, tão cheio de sonhos. Começámos do nada, só uns poucos hectares de vinhas que um amigo lhe vendeu por quase nada. Serviu 2 copos de vinho de um decantador de cristal. Isto é da nossa vinha, chamamos-lhe herança. O vinho era extraordinário, complexo e rico. Não compreendo. O avô tinha uma vida inteira aqui. Mais do que uma vida, caro. Tinha uma família, eu, o nosso filho Augusto, os netos que nunca conheceu porque escolheu a América em vez disso. Ele deixou-te. A Guerra da Coreia começou. O Rolando sentiu o dever chamar. Devia estar fora 6 meses. A voz dela não carregava amargura, só tristeza.
Mas conheceu a tua avó americana em licença. Ela ficou grávida do Vítor. Um homem honrado ter-me-ia divorciado, mas o Rolando não suportava abdicar de nenhuma vida. Por isso manteve ambas separadas, secretas. As minhas mãos tremiam. Viveu uma mentira completa. Não, Nuno. Viveu duas verdades. Amou-nos a ambas de formas diferentes. A vinha cresceu. Tornou-se bem-sucedida. Enviava dinheiro, visitava todos os anos, mas não conseguia escolher até agora. Caminhou até uma secretária antiga e tirou uma pasta grossa. Vinhas Moreira Internacional. 47 milhões de euros em ativos. É tudo teu, Nuno. Foi muito específico. Não o Vítor, não o Pedro, tu. Os documentos que a Sofia me entregou eram avassaladores. Escrituras, contratos, extratos bancários, todos provando que o meu avô construíra um império inteiramente separado deste lado do Atlântico. Mas o que me atingiu mais foi o vídeo que ela reproduziu num portátil antigo, gravado apenas um mês antes do avô morrer. O rosto dele enchia o ecrã e, pela primeira vez, parecia em paz. Nuno, se estás a ver isto, então confiaste em mim o suficiente para fazer o voo. Bom, sempre foste o único que compreendia que algumas coisas importam mais do que dinheiro. Os teus primos receberam o que sempre quiseram de mim, a aparência de sucesso. Mas as aparências enganam. A Moreira Transportes Marítimos tem perdido dinheiro há 3 anos. Escondi-o nos livros, mas o Pedro está prestes a herdar um desastre. O apartamento tem 3 hipotecas. O iate é alugado. A propriedade no Algarve. O banco detém 70% dela. Dei-lhes exatamente o que me mostraram valorizar. Prémios vazios que parecem dourados por fora. Inclinou-se mais para a câmara. Mas tu, Nuno, visitavas-me todos os domingos só para jogar xadrez. Nunca pediste nada. Nunca manobravas por posição. Escolheste ensinar em vez de dinheiro porque querias propósito. Por isso dou-te o que nunca pediste. Verdade, família, e sim, riqueza, que é realmente real. A vinha produz 2 milhões de garrafas por ano. A vila está na família da Sofia há 300 anos. O teu tio Augusto tem gerido as operações, à espera de te conhecer. Os teus primos Marco e Helena são boas pessoas, criadas direito. Nada como o Pedro e a Maria. Isto é a tua herança real. Uma família que valoriza o trabalho, terra que produz algo real e um legado construído na verdade, não em mentiras. Pausou, o olhar afiado familiar regressando aos olhos. E Nuno, a tua próxima jogada é tua, mas eis o meu conselho. O Pedro vai ligar dentro de um mês a suplicar ajuda. Sê mais bondoso com ele do que ele foi contigo. É isso que te torna melhor. Checkmate, rapaz. O ecrã escureceu. A Sofia apertou-me o ombro gentilmente. Falava de ti constantemente, disse. Cada visita, histórias sobre o neto professor que escolheu significado em vez de dinheiro. Passei 3 semanas em Itália a aprender tudo. O tio Augusto parecia tanto com o meu pai que me apertava o peito. Gerenciava as operações da vinha com eficiência quieta, nunca amargo por ser o filho escondido. O Marco e a Helena, os meus primos italianos, receberam-me como um irmão regressado da guerra. Ensinaram-me sobre vinho, sobre a terra, sobre o avô que conheciam versus o que eu conhecia. Era diferente aqui, disse-me a Helena uma noite enquanto caminhávamos pelas vinhas. Mais leve. Trabalhava nos campos, mãos na terra, a rir. Não o homem de negócios que conhecias. A chamada do Pedro veio exatamente 23 dias depois. Estava de volta a Lisboa a dar aulas quando o telemóvel tocou à meia-noite. Nuno, é o Pedro. Precisamos de falar. A voz dele perdera toda a arrogância. A empresa está falida. Os contabilistas encontraram tudo. O pai perdeu a casa. O apartamento da Maria foi penhorado ontem. Está tudo perdido. Lamento, Pedro. Não lamentas e não devias. Fomos horríveis contigo. Pausou e ouviu-a lutar. O avô deixou-te algo real, não foi? Sim. Bom, mereces. Eras o único que o amava de verdade em vez do dinheiro dele. Fiz uma oferta ao Pedro no dia seguinte. Gerir a distribuição em Portugal para os vinhos herança. Salário, não propriedade. Aceitou imediatamente. A Maria demorou mais a engolir o orgulho, mas eventualmente cedeu. Na verdade, é boa no marketing quando vende algo real em vez de só si mesma. Está noiva do filho do Lorenzo agora, a viver em Roma, a aprender o negócio desde a base. O Vítor e a Beatriz mudaram-se para um pequeno apartamento no Porto. O Vítor arranjou trabalho como contabilista. A Beatriz conseguiu emprego na FNAC. Não falam comigo, mas o Pedro diz que estão na verdade mais felizes.
forçados a depender um do outro em vez do dinheiro. A minha mãe mudou-se para a casa de hóspedes na propriedade que comprei no Alentejo com o meu primeiro pagamento de distribuição. Reformou-se da enfermagem e passa os dias a pintar. Algo que sempre quisera fazer, mas nunca tivera tempo. E eu ainda ensino, mas só a tempo parcial agora. Os verões passo em Itália a aprender o negócio do vinho, a conhecer a família que nunca soube existir. Os meus alunos acham hilariante que o professor de História possua uma vinha. Uso isso para lhes ensinar sobre comércio internacional, agricultura e empresas familiares. Na semana passada estava na vila a jogar xadrez com o tio Augusto quando ele disse algo que me parou. Sabes, o teu avô sempre disse que o vencedor não é quem toma mais peças, mas quem sabe quais as peças que realmente importam. Olhei para o tabuleiro, depois para as vinhas pela janela, depois para a foto do avô na parede, jovem e esperançoso em 1947. Ele ganhou, disse. Demorou só 60 anos para o jogo acabar. O Augusto sorriu. Não, Nuno, tu ganhaste. Só não sabias que estavas a jogar. Aquele envelope amassado de que todos riram. Não era só um bilhete de avião. Era um convite para descobrir quem eu realmente era, de onde realmente vinha e o que realmente importava. O meu avô deu aos meus primos o que eles achavam que queriam e deu-me o que eu não sabia que precisava. A última garrafa de vinho que o avô produziu pessoalmente está no meu apartamento em Lisboa, por abrir. A etiqueta diz Herança 2024 e por baixo, na caligrafia dele, para o Nuno que compreendeu que a melhor herança não é o que te dão, mas o que te confiam para continuar. Todos os domingos ainda jogo xadrez, às vezes com o Augusto em Itália, às vezes com os meus alunos em Lisboa, às vezes sozinho, a pensar no velho que orquestrou o jogo mais longo que alguma vez vi. Ensinou-me que a riqueza real não se mede em euros, mas em verdade, família e a coragem de confiar quando nada faz sentido. Afinal, o tabuleiro que todos os outros viam era só a distração. O jogo real acontecia num tabuleiro completamente diferente, num país diferente, numa língua diferente. E o avô assegurou que eu era o único que recebia um convite para jogar. Se gostaste desta história, por favor dá um like e partilha com alguém que precisa de lembrar que às vezes os presentes mais pequenos carregam as maiores surpresas. Deixa um comentário abaixo sobre uma vez em que algo aparentemente insignificante mudou a tua vida. E não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias sobre famílias, segredos e as formas inesperadas como a vida revela quem realmente somos.